Eu tenho dito e repito aqui que com esta pandemia, por mais que tenhamos tido muita coisa triste e ruim acontecendo, pelo menos uma ou outra coisa boa também tivemos, né? E a coisa boa foi a disseminação de bons conteúdos, de lives, de palestras, vídeos. Pastor Gilberto aí e mais uma equipe de pastores aí fomos pioneiros, né, nessa arrancada, de certa forma. Depois tivemos ali as lives também do NASP e de outros campos, divisão sul-americana, de modo que em questão de menos de 2 anos temos a internet inundada de muitos conteúdos que antes estavam mais restritos a livros, revistas, a pregações que não eram talvez transmitidas. As igrejas tiveram que correr e se aparelhar e ter esses equipamentos e meios para transmissão, e isso é muito bom, porque, como nós sabemos, uma das últimas profecias a se cumprir para que Cristo volte é a pregação do Evangelho em todo o mundo, e nós estamos vendo isso acontecer, graças a Deus, em nosso tempo. Louvado seja Deus por isso. E que continuemos, né, agora com a suposta normalização das coisas. Não sei se nós teremos novamente, né, até a volta de Jesus, um normal como antes. Fala-se de um novo normal, né, mas que com a relativa normalização das coisas possamos usar as duas formas de pregação aí de forma concomitante, né, a pregação digital e a analógica, porque a analógica nunca vai ser substituída. A voz do pregador, a voz da pregadora nunca será substituída, né? Então, que nossas igrejas se abram para receber os muitos que estão chegando. Aliás, eu quero fazer aqui um registro de algo que me deixou muito feliz. Ontem fiquei até quase meia-noite cadastrando nomes de pessoas que querem ajudar a pregar o Evangelho. Tudo por causa de um post que eu fiz lá no meu Instagram. Eu coloquei ali um comentário feliz, porque havia recebido uma mensagem de uma pessoa dizendo que queria muito ajudar a dar estudos bíblicos, mas que ela não tinha muita experiência com isso. Aí surgiu a ideia de criar uma escola de voluntários, né, de instrutores voluntários. Nós estamos vendo as formas, os meios, mas só coloquei isso, recebi centenas de mensagens no privado pedindo para fazer parte desse movimento, pedindo para dar estudos bíblicos e receber orientação de como fazer isso. E eu fiquei muito feliz, né? Fui dormir tarde, mas por um bom motivo. E fiquei muito feliz, já tenho aí um grupo de bastante gente querendo participar. Posteriormente, eu vou dar mais informações em minhas redes sociais, no meu canal, sobre como você também pode participar, se disponibilizando para ser um instrutor voluntário de cursos bíblicos, né? E nós vamos ensinar, estou marcando já uma live aí com o Dr. Adolfo Soares, com a Darleide Alves, para a gente fazer uma live especial sobre como dar estudos bíblicos. Então, nós estamos num momento especial da nossa história. Eu estou estudando a Bíblia agora, nesse momento, às quartas-feiras à noite, com um grupo de 9 pessoas. São todas de São Paulo, ou seja, 150 quilômetros daqui onde eu moro, que eu moro no interior de São Paulo, em Tatuí. São pessoas que eu não conseguiria alcançar presencialmente, mas que com os recursos como este aqui, né, o Zoom, elas estão sendo alcançadas. 9 pessoas, cada uma vai convidando outras, a classe vai aumentando, e a gente não tem nem dado conta, né, de atender tantos interessados. Eu vejo aí um fenômeno real de chuva serôdia caindo, irmãos, de pessoas querendo conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Então, vamos nos envolver na missão, vamos nos disponibilizar e fazer uma oração, que é aquela oração que eu costumo dizer, é a oração do valente, do corajoso, da corajosa. Senhor, manda alguém para que eu possa falar da tua palavra. Por que tem que ser uma oração de corajosos? Porque essa oração sempre é atendida. Eu tenho experimentado isso em minha vida, nesses meus 30 anos de adventismo, né? Como Deus realmente encaminha pessoas interessadas para conhecer a sua palavra. Esteja disposto, disponível, e ore a Deus para que Ele envie pessoas para que você possa compartilhar o que você sabe. Ah, pastor, mas eu não sei tanto quanto esses palestrantes. Mas o pouco que você acha que é pouco já é muito para quem não sabe nada. Quer ter uma ideia? Quando eu tinha lá 18 anos, eu me converti, fui batizado com 19 anos, eu nunca tinha ouvido falar que Jesus vai voltar. Já pensou? Uma coisa tão óbvia, né, para um adventista do sétimo dia, mas há muitas pessoas que não sabem que Jesus vai voltar,
que ele vai resolver as mazelas que assolam o nosso planeta. Muitas pessoas não sabem que a morte é um estado de inconsciência, que as pessoas estão aguardando ali inconscientes a ressurreição dos mortos. Muitas pessoas não sabem que o sábado ele está vigindo ainda no nosso tempo e sempre estará vigente, né? Porque faz parte da lei eterna de Deus e é o memorial da criação de Deus. Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, oferecendo sua graça e seu perdão. Muita gente não sabe de muita coisa. E nós temos esse conhecimento. E temos o dever sagrado de compartilhá-lo, de levá-lo a quantos pudermos, parentes, amigos, colegas, mas fazer aquilo que está lá em 1 Pedro 3,15, né? Dar a razão da nossa esperança, mas fazer isso com mansidão, sempre com respeito, com amor, com consideração, mas com firmeza também. Não deixar de falar, tá bem? A minha exposição aqui, a minha fala, não vai ser assim um estudo de algum aspecto profético mais complicado, de algum estudo de línguas originais, enfim, eu vou fazer uma breve reflexão com base em Daniel 1 e Apocalipse 1. Eu quero mostrar para vocês os paralelos que há entre esses dois capítulos, na verdade, entre esses dois livros, né? Daniel e Apocalipse, e extrair lições espirituais dessa reflexão. Portanto, vai ser mais uma reflexão do que necessariamente um estudo aqui. Vocês terão muitos estudos aqui ao longo do dia ainda, não percam nenhum deles. São ótimos palestrantes, pessoas de Deus, que vão com certeza apresentar conteúdos especiais aqui nessa maratona, né? Eu disse que eu fui convertido pelas profecias, e é verdade, porque o primeiro estudo bíblico que eu fiz da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi sobre Apocalipse, revelações do Apocalipse. Eu lembro ainda com muita emoção desses momentos da minha história, né, quando eu estudei pela primeira vez o livro do Apocalipse, quando eu encontrei Jesus no Apocalipse, sim, porque o Apocalipse não é um livro de, como alguns pensam, de tragédias, de destruição. Sim, ele até fala de coisas ruins que acontecerão, mas, na verdade, é a revelação de Jesus Cristo, em que ele se revela como é o Deus eterno e mostra que, no fim da história, a vitória é garantida para aqueles que estão com o Cordeiro, porque o Cordeiro vai vencer o dragão. O Apocalipse é um grande spoiler da história, do grande conflito. Por isso que Satanás odeia tanto esse livro e quer manter as pessoas afastadas dele. Então, ao estudá-lo, eu encontrei realmente a verdade que liberta. O mesmo João que escreveu o Apocalipse foi quem registrou aquela frase maravilhosa de Jesus: vocês conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E eu fui libertado. E hoje estou aqui. E como é bom ser livre em Jesus. Como é bom saber o que sabemos e ter a esperança que nós temos. Vamos lá. Daniel, se você tem a sua Bíblia aí, eu já estou com a minha aqui aberta, né? Daniel capítulo 1. Nós encontramos um detalhe interessante, né? Daniel, esse nome, sempre que tem a palavra ali, a partícula El, né? Ou Iá, né? Nós temos ali alguma relação com o Deus, com o próprio Deus. Daniel, Deus é meu juiz. Esse é o significado do nome do profeta Daniel. Daniel, Deus é meu juiz. Yohanan, ou João, quer dizer Deus perdoa. Olha que interessante. Quando a gente junta esses dois nomes aí para fazer uma reflexão, né? Deus é meu juiz e Deus é quem me perdoa. Então já fala de juízo e de perdão. Já de certa forma aponta, né? O próprio nome deles já aponta para o santuário celestial, onde o perdão e o juízo se processam. Deus é nosso juiz, mas ele entregou o juízo a Jesus, que é o nosso advogado. Então é bom saber que o nosso juiz advogado está totalmente interessado em nossa salvação. Isso nos traz conforto, se aceitarmos Jesus como nosso salvador pessoal, né? Então não teremos medo no juízo. Vamos lá, Daniel capítulo 1. Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, eu estou lendo aqui o verso 1, né? Depois o verso 2, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro de seu Deus. Esse evento aqui foi em 586 a.C., foi quando da invasão, né, de Jerusalém por Nabucodonosor e suas tropas, e nós vemos aqui então nesse capítulo a narrativa do exílio
de alguns judeus, né, entre os quais Daniel e seus 3 grandes amigos, que ficaram conhecidos depois na Babilônia como Sadraque, Mesaque e Abednego, com a mudança do nome deles. Então já vemos aqui alguns paralelos também interessantes com Daniel e João. Daniel estava exilado em Babilônia. João estava exilado em Patmos. Daniel estava aparentemente abandonado por Deus. João estava aparentemente abandonado por Deus, só que não estavam. Nós perceberemos isso ao longo de todo o livro. Percebemos isso ao longo de todo o livro. Como Deus não os abandonou, na verdade, Deus tinha um plano especial, tanto para com o profeta Daniel, quanto para com o profeta João, lá no Apocalipse. Aqui no verso 4, nos versos 4 e 5, nós vemos a tentativa de assimilação cultural promovida pelo rei, por Babilônia, né? Aqui diz que Aspenaz deveria ensinar a cultura e a língua dos caldeus para aqueles jovens promissores trazidos lá de Jerusalém, trazidos de Israel. O rei, inclusive, determinou que eles deviam comer. Então, aqui o que a gente vê? Uma tentativa de mudar a dieta, uma tentativa de mudar a cultura, a cabeça, a mentalidade, a cosmovisão daqueles jovens. E, queridos, não é diferente hoje, né? Nós vivemos num mundo também babilônico, num mundo dominado não só pelas ideias babilônicas de confusão religiosa, mas também num mundo dominado por Roma, como era o mundo de João, Império Romano. Hoje nós temos a influência de Roma, a Roma religiosa, como vemos nas profecias. Então nós estamos no mesmo mundo, de certa forma, que esses jovens aqui, no caso de Daniel jovem, no caso de João lá em Patmos idoso, né? Mas estamos também exilados num mundo de pecado. O nosso lar não é aqui. A nossa cultura é outra. A nossa cosmovisão tem que ser outra. O que é uma cosmovisão? Pensa nos óculos, né? Óculos conceituais. São os óculos conceituais por meio dos quais você enxerga o mundo. Como você responde a perguntas fundamentais como, por exemplo, de onde eu vim? Como o universo surgiu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Quem é Deus? Deus existe ou não? São essas perguntas fundamentais que compõem uma cosmovisão. As pessoas talvez nem saibam que têm uma cosmovisão, mas elas têm. É a forma como elas enxergam o mundo, a realidade e a si mesmas. Nós precisamos desenvolver uma visão de mundo cristã. Como? Com base na Bíblia. Estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, e assim nós não seremos assimilados pela cultura que nos rodeia. Agora, se a nossa vida for embalada, né, apenas por séries, novelas, filmes, literatura que não leva a nada, nós não seremos pessoas que terão uma cosmovisão cristã forte o suficiente para resistir aos enganos que estão aí espalhados pelo mundo. Nós vemos aqui que os jovens hebreus, Daniel, Ananias, Misael, Azarias e Daniel, de modo muito especial, né, eles não aceitaram a mudança na dieta, a mudança comportamental, a mudança de nomes, inclusive, porque quando o rei mandou que o nome deles fosse trocado, era para, na verdade, cultuar as divindades pagãs. No caso de Daniel, Beltesazar. Bel era um deus caldeu, né, um deus babilônico. Abednego, Mesaque, Sadraque, todos esses nomes tinham que ver com divindades pagãs, ao passo que o nome original deles tinha que ver com o Deus de Israel. Dos 4, tinha que ver com o Deus de Israel. Então não era só uma mudança de nome, era uma mudança de caráter, se eles permitissem. Porém, olha o que diz o verso 8, que eu acho um dos mais lindos. Daniel resolveu não se contaminar, nem com o alimento, tampouco com a cultura. Mesmo sendo versados na língua dos caldeus, mesmo tendo que estudar para passar no vestibular, eu diria assim hoje em dia, né? Mesmo tendo que estudar para passar em concursos, mesmo tendo que conhecer um pouco da cultura reinante e circundante, eles não se deixaram contaminar por ela. Sabe, meus irmãos, a minha primeira formação é em jornalismo, e eu estudei numa universidade federal, lá em Santa Catarina. E esses ambientes são muito, eu diria, eles concorrem muito com a nossa cosmovisão cristã. Graças a Deus eu era recém-convertido, eu estava como que blindado, né, pela palavra de Deus, mas eu entendi que se eu quisesse sobreviver intelectualmente num ambiente como aquele, que tem muita coisa boa, mas também tem que filtrar aquilo que não é bom, né? Muitas ideologias contrárias à palavra de Deus, para que eu pudesse sobreviver naquele mundo acadêmico, eu precisava fazer da Bíblia o meu livro de cabeceira.
eu precisava ter muita comunhão com Deus. E graças a Deus eu consegui sobreviver, né, aqueles 4 anos de faculdade, e pude testemunhar para várias pessoas ali no campus, pude, inclusive, escrever um TCC, que depois virou um livro, e eu recomendo a vocês, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Então, quando nós nos propomos a não nos contaminar, a ficar firmes pelo que é certo, fazer da Bíblia o nosso livro principal, nós conseguimos não só sobreviver ao mundo culturalmente hostil, como podemos até testemunhar em meio a essas trevas morais, espirituais, intelectuais. Daniel é prova disso. Seus amigos são prova disso. Eles foram nobres, foram corretos, foram fiéis, numa cultura totalmente estranha, totalmente hostil. O nosso mundo hoje também, de certa forma, é assim. E podemos ser como Daniel. Podemos ser como Azarias, Misael, Ananias e tantos outros fiéis na Bíblia, né, cujas histórias estão registradas na Bíblia. E aí diz o verso 20 que quando eles ficaram firmes, mas com respeito, né, eles pediram uma prova. Deixa a gente comer, então, nossa dieta aqui vegetariana e depois faça a prova da gente, vê como é que a gente está. E aqui no verso 20 diz que em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em seu reino. Gente, isso aqui é incrível, né? Deus não vai conceder sabedoria de qualquer forma, né? Mas se você quiser ser fiel, lá em Tiago diz, né? Peça a Deus, então, sabedoria. Se você se esforçar para manter a sua mente clara, limpa, por uma vida de temperança, de equilíbrio, você vai também ter esse resultado. Mais saúde física, mental e espiritual. Para quê? Para ser mais bonito? Isso é um plus, né, no processo. Não é principalmente para isso. É para você ter uma mente clara, para discernir a vontade de Deus. Depois no verso do capítulo 2, que eu não vou ler aqui, vocês conhecem muito bem, Daniel tem a sua primeira visão. Na verdade, é uma visão em resposta a uma visão que o rei teve, um sonho profético. E Daniel tem um sonho profético. E esse sonho, resumindo, aquele da estátua, mostra, entre outras coisas, que Deus está no comando da história. Vamos saltar já para Apocalipse agora, Apocalipse capítulo 1, porque essa mesma verdade básica fica clara ali no livro do Apocalipse. A verdade de que Deus está conduzindo a história. Deus é o Senhor do universo. Por quê? Ali em Daniel, aquele sonho revela para o profeta isso, né? Que Deus conduz os rumos da história e que, no fim das contas, aquela pedra que vem do céu e destrói os reinos da terra, simbolizados pela estátua do sonho, ela se torna o reino eterno de Deus. A pedra, Jesus, a pedra angular e seu reino. No Apocalipse, capítulo 1, nós vamos ler alguns versos daqui a pouquinho, nós vemos aqui João preso lá em Patmos, isolado também, um preso político, né, um preso religioso, liberdade religiosa zero ali para eles, né? Mas logo depois, no capítulo 4, o João tem uma visão maravilhosa de Deus sentado em seu trono de safira. E ele entende também que Deus está conduzindo a história, que Deus é o Senhor da história. Portanto, ambos, Daniel e João, antes de nos trazerem essas revelações maravilhosas, como a dos capítulos 8, 9 de Daniel, né? 10, 11, com todos aqueles detalhes, em Apocalipse, as grandes visões, os 7 selos, as 7 trombetas, as profecias ali com respeito ao dragão, a mulher perseguida, as bestas, a vitória do povo de Deus. Antes de todas essas visões, ambos os profetas têm uma visão clara de que Deus é quem está guiando a história. Isso é importante saber porque em vários momentos pelos quais nós passamos assim por dificuldades, lutas, perdas, morte, dor, lágrimas, é importante lembrar que no trono do universo está Deus. É importante lembrar que, por mais que as bestas tenham tanto poder, por mais que o dragão seja um anjo poderoso, eles não são páreo de forma alguma para o Deus que está sentado no trono de safira. Em nossa vida isso precisa ficar muito claro, porque nós também passaremos por problemas, já estamos passando, mas passaremos por coisas muito piores no futuro, perseguição, privação de liberdade, lutas, atentado à nossa consciência. Nessas horas, sobretudo, precisamos nos lembrar que Deus é o Senhor de toda a história,
que no fim da história ele vence e nós venceremos com ele. É muito importante saber disso. Então, aqui no capítulo 1 de Apocalipse, nós vemos aqui uma série de coisas muito importantes, né? No verso 3, por exemplo, bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, não basta apenas ouvir, temos que guardar também, praticar o que está escrito, né? No verso 4, antes de iniciar ali a sua fala para 7 igrejas, ele diz: graça e paz estejam com vocês. Duas coisas tão importantes, como eu já falei, né? E o próprio nome de João, ele fala disso. Graça, o Deus da graça, o Deus do perdão. E a paz que vem de ter a graça de Cristo, né? Quando você está perdoado, está em paz com Deus, a sua vida se enche de paz, a sua vida se enche de tranquilidade, de bem-estar, de certeza, de esperança. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados, verso 5. Verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então, no capítulo 1, João já esboça uma série de conceitos que ele vai abordar depois detalhadamente ao longo de todo o livro. Especialmente a verdade maravilhosa da volta de Jesus. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. E aqui no verso 9, 10, ele fala então que estava exilado na ilha de Patmos, preso, né? Então nós vemos aqui mais uma vez a comparação que eu fiz. Assim como Daniel estava exilado em Babilônia, João estava exilado numa ilha do Império Romano, uma ilha de Patmos. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e aqui nós vemos o sábado já sendo mencionado no capítulo 1, né? Ele é arrebatado em visão no dia do sábado. Isso é muito significativo, muito especial. O sábado que vai ser retomado depois, mais adiante. Mesmo no capítulo 4, nós vemos ali a alusão ao Deus Criador. Depois, na 7ª igreja, né, de Laodiceia também, nós vemos ali a menção ao Deus Criador, Jesus como Criador. Lá em capítulo 14, vemos nas 3 mensagens angélicas a verdade da criação. Portanto, o criacionismo, ele perpassa todo o Apocalipse. É uma verdade fundamental, especialmente para esses tempos em que nós vivemos, em que a teoria da evolução, teorias marxistas, teorias que negam o Criador e o criacionismo estão em voga, contaminando toda a sociedade. O Apocalipse ele dá uma pancada muito forte nessas ideias, dizendo que há um Criador e há um memorial da criação que esse Criador estabeleceu no Santo Sábado. Tudo isso está aqui presente, né? E aí, João tem uma visão maravilhosa aqui de Jesus, como aquele que tem olhos de fogo, cabelos brancos representando a eternidade, cinto de ouro, pés de metal reluzente, simbolizando estabilidade. Ou seja, com o Apocalipse e também com Daniel, nós conseguimos ter uma visão mais ampla de Jesus. Nos evangelhos, ele é apresentado como aquele que veio como um ser humano, ser o servo sofredor, morrer na cruz, mas que também ressuscitou. Agora, nas profecias, Jesus também é apresentado como aquele que morreu, aquele que deu seu sangue, o Cordeiro de Deus, mas a majestade dele fica muito clara aqui. Ele é o Deus Criador. E aqui nos versos 18 e 19, isso fica muito mais claro, quando João diz assim, registrando as palavras daquele que apareceu para ele. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha isso aqui que importante, hein? Alfa e ômega, o primeiro e o último, aquele que vive e estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, que é a sepultura, né? Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Portanto, Apocalipse, obviamente, Daniel também, são livros que devem ser lidos sob a ótica historicista, porque sempre o padrão aquilo começa lá basicamente na época do profeta e avança pela história, culminando com a volta de Jesus, milênio e nova terra. Então essa é a visão historicista, que faz sentido quando interpretamos as profecias. E aqui nós encontramos isso mais uma vez. Registre as coisas que estavam acontecendo no tempo de João, as que hão de acontecer também depois destas, futuro. Em relação ao nosso tempo, então, falta pouco, né? Aqui, então, é Jesus apresentado como aquele que vive, mas esteve morto. É Jesus, só pode ser. O ser da divindade triuna que morreu foi Jesus. E ele é o Alfa e o Ômega. O mesmo João depois vai escrever seu evangelho e começar com as palavras: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, para João, a testemunha ocular mais íntima de Jesus é muito claro o fato de que Jesus é Deus eterno.
Você prefere ficar com quem? Com dissidentes, com extremistas, com pessoas que distorcem essa verdade, que pregam contra a trindade bíblica, ou com a testemunha ocular mais íntima de Jesus, João, que disse que ele é o Verbo eterno, que ele criou todas as coisas e que ele é o Alfa e o Ômega? Eu não tenho nem dúvida. Eu vou ficar, obviamente, com João, um autor inspirado, testemunho ocular de primeira grandeza. E ele afirma aqui, Jesus afirma aqui, e João registrou, eu sou o Alfa e o Ômega. Se ele é o A e o Z, o primeiro e o último, ele não pode ser o segundo. Ele não pode ter sido criado por Jeová. Ele é o próprio Jeová, assim como o Pai e o Espírito Santo, você percebe? Ellen White confirma isso no Desejado das Nações, ao dizer que Jesus não tem vida emprestada, não tem vida derivada, e ele é um com o Pai desde toda a eternidade. A trindade, a divindade triuna, é eterna, sempre existiu. É uma família divina eterna. E aqueles que pregam contra isso, lamentavelmente, estão indo contra uma verdade bíblica e muitas vezes negando a existência daquele que é o único que pode lhes abrir a mente para compreender a verdade, o Espírito Santo. O outro Consolador que Jesus deixou para que nos ensinasse a toda a verdade, conduzisse a toda a verdade. Mas se as pessoas negam o Espírito Santo, como serão conduzidas à verdade? Elas acabam se entregando à mentira, à confusão, e em lugar de pregar o evangelho puro da palavra de Deus, ficam disseminando suas heresias e desviando pessoas do caminho da verdade. Deus, um dia, vai cobrar isso dessas pessoas, que elas se arrependam enquanto é tempo, né? Permaneçamos firmes pelo que é certo, firmes pela verdade da palavra de Deus e unidos à igreja que ele estabeleceu para pregar essas verdades. Aquela que é chamada de menina dos seus olhos, aquela que, embora seja débil e defeituosa, é o objeto da suprema consideração de Deus. Aquela que, embora tenha seus defeitos e falhas, Deus vai consertar e colocar tudo em ordem. Aquela que hoje, embora seja militante, um dia será triunfante. Eu estou há 30 anos com esse povo e quero ficar até o fim com ele, porque eu sei que é esse barco que conduz o povo de Deus. Não quero pular nunca desse barco. Às vezes tem alguns problemas ali, sacoleja, né, na navegação ali, balança, tem que enfrentar alguns icebergs pelo caminho, mas vai continuar, vai prosseguir. E nós estaremos seguros em breve no porto final. Como é bom saber disso, né? Que maravilha saber disso. Enfim, o que nós aprendemos então de João capítulo 1 e Daniel capítulo 1. Resumindo, ambos estavam exilados num império hostil. Ambos estavam exilados num mundo em cuja cultura atenta contra os princípios bíblicos, os valores cristãos. Ambos estavam nessa condição, mas não estavam desamparados. Para os dois, Jesus apareceu. Enviou anjos, enviou revelações. E eu entendo que, mesmo em Babilônia, mesmo no Império Romano, aqueles dois homens, um jovem e outro já idoso, eles se sentiram em paz, felizes, porque as profecias mostravam que a esperança é real. Nós vivemos num mundo, estamos aqui exilados também numa cultura hostil. Nós também estamos presos numa Patmos chamada Terra, numa Babilônia mística, cheia de pecado, confusão e heresias. Mas se nós nos atentarmos para as profecias, para a palavra de Deus, e nos apegarmos firmemente ao Deus da profecia, como Daniel fazia, né? Nós vemos aqui vários momentos Daniel orando em seu quarto, com seus amigos, num pequeno grupo, né? Nós vemos João também tendo essa intimidade tão linda com Jesus, tanto é que os dois são chamados de muito amados. Eu também quero ser um amado de Deus, você também quer? Então, busque ao Senhor. Leia a palavra de Deus todos os dias. Tenha essa vontade de proclamar as verdades que você aprende. E assim você também será um amado e uma amada de Deus. Vivendo num mundo complicado, exilados na terra, mas com os olhos no céu. Pés na terra e olhos no céu, como diz aquela música, né? Nós seremos vencedores também com esses dois. Eu gosto muito de ler, de quando em quando, Daniel capítulo 12, né? Quando Deus fala para ele assim, você vai descansar, mas no fim dos dias, você vai se levantar para contemplar tudo isso cumprido. E certamente que João também teve a mesma promessa. Esses bravos heróis estão descansando, mas um dia se levantarão, nós os conheceremos e estaremos para sempre com o nosso Senhor. Louvado seja Deus por essas promessas. Sejamos nós também Danieis, Danielas, Joões,
Joanas modernos neste mundo de pecado, brilhando por Jesus. Amém.